Olá, meus queridos. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai começar nossa aula aqui de Geografia, tá certo? Para o sexto ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Renato, de Geografia. A gente vai estar tentando concluir essa atividade do capítulo 1. Então, peço para vocês muita atenção, que aqui vai começar a aula de Geografia, certo? Como vocês já sabem, eu sou o professor Renato Alves, de Geografia. E a gente está trabalhando sobre o capítulo 3 e o capítulo 4, que vai falar sobre a questão da orientação, a importância de saber se orientar de acordo com a rosa dos ventos, ok? Gente, a gente vai ter aqui os pontos principais, que é essa estrela que está em verde e amarelo, que eu vou chamar de cruz. Nós temos aí os pontos principais, que são de cima para baixo, tá? Vamos ver aqui o nome com vocês. Leste, oeste, norte e sul. Sabendo que leste também tem os seus sinônimos, e esses sinônimos precisam ser bem estudados para que vocês fiquem bem atentos, porque muitas vezes nas provas aparecem também esses sinônimos, tá? Então, os sinônimos para leste também será nascente ou oriente. Mas lá na frente na aula eu vou mostrar para vocês como a gente vai ver isso na prática. Para oeste também a gente tem os sinônimos de poente e ocidental, né? O ocidente. Nesse caso de oeste, gente, poente, e no caso de leste, que é nascente, é só a gente imaginar o sol, por exemplo. Quando você está em algum lugar onde está amanhecendo, onde o sol nasce, é porque lá é a nascente do sol. E perceba que onde que ele nasce e onde ele vai se pôr é o contrário, né? Então também dá para entender como é a questão de onde nasce o sol e onde se põe o sol. Galera, continuando aqui, a gente vai também ter a questão do norte, né? Norte vai ter seu sinônimo também chamado de setentrional ou boreal. Lembram lá, por exemplo, das auroras boreais? As auroras boreais acontecem no hemisfério norte, por isso que boreal também é sinônimo de norte. Aqui a gente vai ter o sul, né, que a gente pode conhecer e pode chamar também de meridional ou austral. Também são sinônimos para a palavra sul. Bom, sabendo dos pontos cardeais, que são os pontos principais, a gente também vai ter os pontos colaterais, né? Que é a união entre esses pontos colaterais. Então, se entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste, né? Entre o leste e o sul, nós vamos ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós vamos ter o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós vamos ter o noroeste, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples e prática de como aprender esses nomes sem precisar decorar. Basta pegar as primeiras sílabas e as últimas sílabas de cada nome dos pontos cardeais. Dando continuidade, como eu falei para vocês, essa parte de cima bem aqui, nós vamos ter, por exemplo, o hemisfério norte, né? O hemisfério norte é chamado toda a parte do planeta que é cortado pela linha do Equador e que fica acima da linha do Equador. Então, a linha do Equador vai ser a divisão na metade, em dois sentidos. Nos sentidos que vocês vão ter ao norte da linha do Equador, acima, e abaixo, que também se chama de hemisfério sul. Quando a gente olha para esse outro globo do lado direito, a gente vai ver que também tem uma linha vertical. E essa linha vertical, ela vai direcionar a gente sobre os hemisférios. Quais são os hemisférios? Ocidental e oriental. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ter os sinônimos de oeste, de leste? Então, o hemisfério ocidental significa hemisfério oeste. E hemisfério oriental significa hemisfério leste. Nessa parte aqui, a gente vai ter o quê? A distribuição dos países, né, dos continentes do globo. Lembrando que isso aqui é um plano esférico, né? Então, é como se eu pegasse uma laranja e cortasse ela ao meio e abrisse ela no papel. Então, fica dessa forma assim, certo? Que é uma projeção cilíndrica. Aqui mais na frente vocês vão ver como é que faz uma projeção cilíndrica. Aqui eu tenho destacados alguns países. Vocês podem ver aqui a Rússia, né? O Canadá, certo? A China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Gente, não é por acaso que esses 6 países estão aqui, não. Esses 6 países aqui estão pelo fato de serem considerados como países continentais. Mas o que define países continentais, professor? O que define é o seguinte: nós temos aqui a Austrália, que pertence ao continente da Oceania,
e ela ocupa aproximadamente 93% de todo o continente da Oceania. Então, esses países que são maiores que a Austrália, perdão, eles são considerados como países continentais, uma vez que a Austrália ela ocupa praticamente todo o continente da Oceania. Na ordem decrescente, a gente vai ter a Rússia, olha aqui a numeração em quilômetros quadrados dela. Vamos ter também o Canadá, vamos ter a China, os Estados Unidos. A China só fica na frente dos Estados Unidos porque não estamos contando o Alasca como um território contínuo, tá? Mas quando se contar como território contínuo, aí os Estados Unidos fica com o seu território ampliado. Em quinto lugar, em extensão territorial, a gente vai ter o Brasil. E em sexto, a Austrália. Para vocês terem uma noção, a dimensão territorial do nosso país é que o Brasil é o único país que é cortado ao mesmo tempo por duas linhas imaginárias. Quais são essas duas linhas imaginárias? Bem aqui em cima, vocês estão vendo que tem a linha do Equador. A linha do Equador, gente, ela passa pelo extremo norte do Brasil, certo? Nesses 4 estados aqui da região norte, o Amazonas, Roraima, nosso estado do Pará e o estado do Amapá. Então, é só por esses 4 estados que passam a linha do Equador. Qual é a outra linha imaginária que nós vamos ter? Vejam aqui embaixo que nós temos o Trópico de Capricórnio. Existe também o Trópico de Câncer, mas o Trópico de Câncer ele está no hemisfério norte. Vou mostrar mais à frente para vocês como é que fica essa divisão. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso país ele é tão grande que é o quinto maior país do mundo, que nesse mesmo território passam duas linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias elas vão estar definindo as latitudes, tá? E também lá na frente eu vou falar o que são latitudes, o que são paralelos, e também definem o clima. Toda a região que estiver entre os trópicos, mais em cima seria o Trópico de Câncer, não vai dar para ver, mas tem o Trópico de Câncer mais acima. Toda a região que esteja entre os dois trópicos, o de Câncer e o Capricórnio, são regiões quentes, regiões tropicais. E nessa região aqui mais abaixo, do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter um clima mais temperado, que eu chamo também de subtropical. Estou vendo essa região aqui em verde, que está para cima da linha do Equador. Essa região aqui, gente, ela corresponde a 7% do território nacional. E essa região da linha do Equador para baixo significa o hemisfério sul. Então a gente pode afirmar que o Brasil ele não está apenas no hemisfério sul. Ele está nos dois hemisférios, mas a sua maior parte está no hemisfério sul, que equivale a 93%. E os outros 7% pertencem ao hemisfério norte, que é justamente essa parte aqui, ó, que fica em cima da linha do Equador, no Brasil, ocupando parte de 4 estados brasileiros, repetindo o Amazonas, Roraima, o Pará e o Amapá. Aqui, como eu falei para vocês, essa linha que eu chamo de meridiano principal de Greenwich, ela que vai determinar o que é hemisfério oriental, lembram? Leste, e hemisfério ocidental, lembram-se? Oeste. E aqui eu tenho uma questão muito interessante para que vocês possam estar pensando e resolver ela também. É simples, é só para você poder entender como é que eu posso utilizar esses conceitos até agora e como eu posso pedir a eles em questões. Então vamos lá resolver essa questão rapidinho? Sobre a localização do território brasileiro, julgue as alternativas a seguir. De verdadeiro ou falso, tá? Todo o território nacional encontra-se no hemisfério sul. Olha que interessante. Eu disse para vocês que parte do território nacional, parte do território do Brasil, passa pela linha do Equador e essa parte acima da linha do Equador pertence ao hemisfério norte. Olha aqui, né? Essa região aqui. E a questão diz que todo o território do Brasil faz parte do hemisfério sul. Então, a gente não é verdade, é falsa, né? A capital Brasília encontra-se a leste de Greenwich. E o Brasil não se encontra a leste de Greenwich. O Brasil ele se encontra a oeste de Greenwich. Então, se a capital do nosso país ela está no centro do território nacional, então, obviamente, também a capital estará a oeste de Greenwich. Então, é falsa também. O Brasil localiza-se em 2 hemisférios diferentes. Bom, a gente percebe, então, que é verdadeiro, né? Lembram-se que nós temos parte do Brasil no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Então, verdadeiro.
Os dois principais paralelos que cruzam o território nacional são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então vamos lá voltar rapidinho para vocês entenderem. Então aqui, ó, nós temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então essa afirmação ela é verdadeira. Então a gente vai ter a primeira afirmação falsa, a segunda falsa, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira também. Bom, fiz aqui um resumo bem interessante para vocês entenderem como é que vai ficar essa divisão, né, do nosso planeta em hemisférios, o que é leste, o que é oeste. Bom, vamos pegar o planeta, o globo, e a gente vai dividir esse globo, certo? Só que vamos usar um pouco de conceitos matemáticos. Uma circunferência na matemática equivale a 360 graus, certo? Quando eu pego esse valor em graus e divido por 24, que equivale às horas de um dia, que é 24 horas, eu vou dividir igualmente esses valores. Então, o resultado vai ser 15 graus. A cada 15 graus equivale a 1 hora. Então, se a cada 15 graus equivale a 1 hora, isso significa o quê? Que eu vou ter a cada 1 hora 15 graus. Se eu estou dividindo o planeta na metade e eu tenho o todo, que é 360, significa que cada lado vai ter 80 graus. Se cada lado tem a metade, isso significa 180 graus, significa que a cada lado também terá a metade de um dia, que nesse caso são 12 horas. Então a gente vai ter 12 fusos horários, ó, certo? 12 fusos horários significam 12 horas. A cada espaçamento desse de uma linha vermelha, eu vou ter 12 horas, certo? Que equivale a 1 hora em cada 15 graus. Se eu tenho para um lado, também tenho para o outro lado, tá? 12 linhas também. E como é que vai funcionar? A cada intervalo desse de uma linha vermelha que vocês estão vendo, irá passar 15 graus, tá? Então, 15, 30, 45, 60, 75, até chegar em 180. Para a sua direita, a gente vai ter valores positivos. E para a sua esquerda, teremos valores negativos. Só lembrando, a minha esquerda tem o oeste, a minha direita tem o leste. Esquerda, direita, negativo, positivo, 12 horas também. Isso aqui significa as longitudes, tá bom? Então, longitudes são linhas verticais, onde que a linha principal vale 0 graus. Isso se chama meridiano principal de Greenwich. Bom, aqui eu fiz um resumo bem bacana, bem didático, para que vocês possam estar estudando com mais calma. Ó, a cada fuso horário se passa 1 hora, né? Se for para a direita, soma 6 horas de 1 em 1. Se for para a esquerda, subtrai 6 horas de 1 em 1 também. O total de horas em um dia é 24 horas, né? Aí você pode pedir ajuda para o seu pai, para sua mãe, para vocês também verem a hora no relógio. E aqui o total da circunferência do globo é 360, como eu tinha mencionado. Então fica uma divisão, tá? É simplesmente matemática básica, as 4 operações da matemática que vocês já estão aprendendo, que vocês já estão exercitando em sala de aula. Então fica assim, eu pego o valor total da circunferência do planeta e eu vou dividir essa circunferência por 24 horas. Quando eu faço essa divisão, o resultado é 15 graus. Significa que a cada 1 hora, no meu fuso horário, se passa 15 graus no planeta, né? Ou seja, um fuso horário corresponde a 15 graus no globo. A cada 15 graus se passa 1 hora. Veja a relação a seguir. Olha essa relação que interessante aqui. A gente vai ter 360 graus, que equivale a 24 horas. É o total, né? O total da circunferência do planeta com o total de horas de um dia. Quando eu divido, eu vou ter 15 graus, equivalendo a 1 hora. Olha que interessante aqui também, gente. Eu coloquei colorido para ficar um pouco bem mais didático, na verdade. Dessa forma vocês podem compreender de uma forma bem interessante. Lembra que eu falei que tinha os sinônimos para oeste? Então vou chamar de poente. Para leste eu chamo de nascente. Oeste, leste, negativo, positivo, ocidente, oriente, 12 fusos horários também, esquerda, direita.
Lembrando, vocês podem perceber, por exemplo, que o que é um, o outro é o contrário, né? A única coisa que fica igual aqui é que cada lado terá 12 horas, 12 fusos horários. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar depois sobre as linhas principais, que elas levam em consideração a linha do Equador? Então, nós temos aqui a linha do Equador. Posteriormente, a gente vai ter os trópicos. A gente vai ter dois trópicos. Um trópico que fica abaixo da linha do Equador, que é o Trópico de Capricórnio, e um trópico também que fica acima da linha do Equador, que chama-se o Trópico de Câncer. Toda essa área que está entre os dois trópicos, tanto de Câncer como Capricórnio, é uma região que recebe muita incidência solar. Então, é uma região bastante quente. Então, o Brasil, por exemplo, tá? Também a gente vai ter os círculos polares. Nós vamos ter o círculo polar Antártico, que fica no hemisfério sul, tá? Lembrando que hemisfério sul é tudo aquilo que está abaixo da linha do Equador. E vamos também ter o círculo polar ártico, que é aquele círculo que está acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte. Bom, aqui também tem um questionário para vocês fazerem. Ó, vocês coloquem pausa a sua aula agora e você tenta resolver essas questões, tá bom? Vamos depois continuar aqui com as alternativas. Verificando o mapa considerado o meridiano de Greenwich e Equador, é possível afirmar que Portugal tem a maioria de suas terras nos hemisférios. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um mapa, achar o país chamado Portugal, e aí você vai ver por onde passa o meridiano de Greenwich e também a linha do Equador. Então, com essa informação do mapa, vocês podem resolver essa questão aqui, tá? Se estiver a leste, se estiver a oeste, se estiver a norte da Equador, se estiver a sul da linha do Equador. Aí vocês lembram-se que teremos sinônimos aqui envolvidos, tá bom? Representação da Terra, gente. Olha lá a cartografia, que coisa mais interessante. A cartografia é uma forma de saber a representação da Terra, né? Ter um conhecimento dessa porção da Terra. Elaboração de um estudo de mapas e representação cartográfica em geral, incluindo plantas, croquis, cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade, não só para os estudos da geografia, mas também em outros campos, como a história, tá? Faltou um acento aqui rapidinho. E a sociologia, pois afinal os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Então os mapas, a cartografia nos dá essas informações. O que é um mapa, gente? Um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. O mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre os indicadores sociais, naturais e outros. Então, o mapa temático, gente, nada mais é do que você pegar um tema em específico, pode ser população, pode ser densidade demográfica, pode ser distribuição industrial, pode ser natalidade, mortalidade e vários outros temas que você queira trabalhar, você faz a distribuição desse tema no seu mapa, no espaço geográfico. Exemplos aqui, ó. Eu peguei o estado do Pará e eu tenho um mapa aqui, mas como eu vou poder identificar o que é o mapa? Aqui é o estado do Pará, e o estado do Pará ele é dividido em mesorregiões, né? Quais são essas mesorregiões? As mesorregiões, elas estão aqui nessas cores, estão vendo aqui nessas cores? Azul, né? Um vermelho, um verde, um roxo, um azul claro, um marrom. Então significa o seguinte, que esse mapa ele tem um título. O título dele é o nome do mapa, né? É o nome que esse mapa tem. Então qual é o nome do mapa? Mesorregiões, tá? Tudo que vocês verem nessa cor azulzinha significa a hidrografia, nesse caso a água, né? As mesorregiões, elas são quais? No Pará, o Baixo Amazonas, o Marajó, Metropolitana de Belém, Nordeste paraense, Sudeste paraense e Sudoeste paraense, certo? Aqui embaixo vocês estão vendo uma escala do tipo gráfica. A fonte, ela é o IBGE, que foi elaborada pela FAPESPA, certo? E a gente vai ter aqui todas as informações que o mapa precisa ter.
Essa perspectiva ela é bem interessante, né? Você pode ver uma imagem de uma forma frontal, você pode ver uma imagem como se estivesse tendo uma visão de cima para baixo ou diagonal também. Vocês têm várias perspectivas de visão geográfica. Aqui que interessante, eu peguei uma imagem de satélite do Google e peguei a nossa escola, o SESI. Vamos tentar identificar a nossa escola. Bom, aqui vocês estão vendo, por exemplo, a piscina da escola, né? Aqui é o auditório, aqui é onde fica as salas de vocês, certo? É onde fica, perdão, a sala de vocês aqui. Aqui é aquela área verde, né? Nós temos o parquinho com aquelas mesas, a entrada da escola, o campeiro, certo? Elementos do mapa. Quais são os elementos do mapa, gente? A gente vai ter os elementos do mapa bem interessantes, que é o título. Lembra que eu falei para vocês que o título é o nome que o mapa tem, o nome que a gente dá para o mapa. Quando você olha o mapa, você quer saber o que é aquele mapa, qual a informação que ele está passando. E essa informação, ela passa o título, né? É o nome. Imagine que você está fazendo uma carta para alguém, que você está escrevendo para alguém, e você coloca um título de um livro, um título de um capítulo, por exemplo, né? Então, o título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é indicador de tema retratado quando se trata de um mapa temático. Em mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou o período do espaço representado. Para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma, a primeira coisa que se fazer é sempre ler o título e preencher o que ele indica. Então, o título é isso. A legenda, gente, a legenda é a informação, né? Os elementos, que geralmente eles vêm com cores, linhas, símbolos. Então, a legenda é o quê? As legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em forma de cores, né? Lembra lá do mapa do Pará, tinha várias cores, ícones, rachuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos apresentam padronizações, como o azul para representar a água, eu falei para vocês anteriormente, o verde para as florestas e áreas verdes, linhas com traços para representar ferrovias, aviões para representar aeroportos, entre outros inúmeros exemplos, como âncoras para representar portos, né? Tantos significados são compostos por figuras, linhas, rachuras, símbolos. A escala, gente, é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica. Lembra lá do mapa do Pará que eu falei para vocês? Então, nós temos dois tipos de escalas. Nós temos a escala chamada de escala numérica. Perceba que vocês veem números, né? 2 pontos, aqui nesse caso é 500 mil. Aqui no lado a gente tem a escala gráfica. Percebam que é como se você tivesse uma régua. E essa régua ela está igual nos espaçamentos entre elas. Então, esse mesmo espaço que está entre o 0 e o 5 é o mesmo espaço que também está do 5 ao 10. Então, está variando de quanto em quanto? De 5 em 5, né? Então, é 0, 5, 10, poderia ter 15, 20 e assim sucessivamente, de 10 em 10. Orientação, gente, é a forma que eu posso dizer para onde está o meu mapa, aonde ele está representado o meu mapa. É importante no sentido de apontar a direção do mapa, indicando-nos para que o lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Ela pode apresentar-se como uma rota dos ventos, né? Olha aqui. Tem os pontos cardeais, que são os pontos principais, norte, leste, sul, oeste. Gente, aqui tá a letra E porque tá numa convenção em inglês, tá? E o W também tá em uma convenção em inglês. Então, leste em inglês começa com a letra E, east. E oeste também com a letra W, tá? E tem os pontos colaterais e os pontos subcolaterais.
vocês podem ver aqui a roda dos ventos e os seus pontos cardeais e subcolaterais. E essas são as projeções cartográficas, gente. Nós temos principais 3 tipos de projeções cartográficas. A gente vai ter a cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, que também é chamada de azimutal. Então, a projeção cartográfica ela indica a técnica que foi empregada para fazer o mapa. Como sabemos, as projeções cartográficas são as diferentes formas de representar o globo terrestre, que é um geóide quase esférico. Então, gente, essas projeções é justamente para que vocês possam ter uma noção de como que vai ficar essa representação cartográfica. Se a gente vai ter, por exemplo, aqui o nosso globo, a gente vai ter que ver como que a gente pode representar isso em um plano, certo? Então, essa atividade, inclusive, eu quero passar para vocês em sala de aula. É muito interessante trabalhar com coordenação motora, trabalhar com a questão de pintura, trabalhar com percepção de espaço. Então, é muito interessante fazer essa atividade dentro de sala de aula. Bom, galera, então, isso é só. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre a aula de hoje. E qualquer dúvida que vocês possam ter, você pode estar entrando em contato comigo no grupo e aí eu posso tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, uma boa atividade. Façam o que foi pedido para vocês no informativo, certo? Para os pais. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir concluir essa atividade perfeitamente, todo mundo sabendo o conteúdo. Forte abraço e até logo!